Agora, isso que eu falei, aparentemente é muito bonitinho, muito coordenado, mas não é bem assim, porque existem as exceções. O que eu quero dizer que existem as exceções? Que nem todos os nascimentos são programados. Existem vários casos em que a fecundação ela ocorre sem programação, ou seja, são nascimentos não autorizados, nascimentos não programados, ou, em outras palavras, existem nascimentos acidentais. E é aí que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Vocês estão me ouvindo bem? Tá chegando bem? Tá, né? Por quê? Porque vejam só, como isso ocorre, né? Os nascimentos não programados ou acidentais. Uma das formas, pode acontecer de várias formas, mas eu vou dar uma pista aqui para vocês. Vou criar um cenário para vocês entenderem, um cenário para ficar mais didático. Uma das formas mais comuns acontece mais ou menos assim. Vamos imaginar que um homem e uma mulher resolvem no final de semana sair para um bar, uma balada, uma festa na casa de um amigo, não sei, qualquer lugar. E aí, de repente, eles não se conhecem. Vamos imaginar que essas duas pessoas não se conhecem, eles vão se divertir. Mas assim, antes de eu continuar, eu quero que vocês apenas ouçam o que eu estou falando, mas sem julgamento, porque não tem julgamento nisso que eu estou falando. Nós estamos refletindo apenas num campo didático de compreensão, tá? Só para a gente compreender a dinâmica, mas não tem julgamento nisso, no que eu vou falar aqui. Não tem essa de certo ou errado. Nós estamos falando de uma questão espiritual e energética de atração. Então vejam só. Então esse homem e essa mulher chegam nesse lugar e começam a se divertir, eles não se conhecem, começam a beber e tal, e de repente no meio da bebedeira lá, eles começam a ficar um pouco já para lá de Bagdá, e aí alguém aparece com um cigarro de maconha, bora dar uma fumada, e alguém vai e fuma, e daqui a pouco aparece alguém lá com uma cocaína, sei lá, estou dando só um exemplo, né? Aí eles começam a cheirar e tal, e passam a noite na festa. E aí, de repente, essas duas pessoas que nunca se viram antes na vida, criam uma afinidade e estão todo mundo drogado lá e tal. De novo, não tem julgamento nisso. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que aí essas pessoas resolvem ficar. Vamos ficar juntos e tal, começam a se acariciar, começam a se beijar, e daqui a pouco vamos procurar um lugar mais isolado, pode ir para um motel ou para casa um do outro, não sei. O fim é que eles vão e transam. E dessa transa, essa mulher sai grávida. Aí é que a gente, nesses casos, é que ocorrem os nascimentos não programados, não autorizados ou acidentais, como eu falei, que nasce por acidente. Por quê? E aí, quando a gente observa esse tipo de alma que renasce nesse corpo, geralmente são pessoas que enfrentam muitas dificuldades na vida. Boa parte deles, se você for olhar com calma, vão observar que boa parte dessas pessoas apresentam problemas psicológicos, problemas com a justiça, problemas com a sociedade e problemas com o vício. E outros problemas com doenças gravíssimas. Por quê? Lembra que eu já conversei com vocês sobre isso? Que quando você está ingerindo álcool ou outros tipos de drogas, nesse ambiente existe uma egrégora de espíritos, de encostos vampirísticos. Então esses vampiros espirituais, esses encostos, demônios, seja qual for o nome que você queira dar, eles ficam nesse ambiente para se alimentar. Como eles não estão mais em forma física, eles vão se alimentar dos fluidos que estão no corpo desse homem, dessa mulher que está ingerindo esse álcool ou outro tipo de droga. E geralmente não é só um espírito, são falanges, são vários, é um agrupamento de espíritos que estão nesses ambientes e acompanhando essas pessoas. Então, existem espíritos que estão só no plano espiritual, que se alimentam exclusivamente desse tipo de energia, álcool e outros tipos de drogas. E existem aquelas pessoas que são almas,
Porque tem uns espíritos que não são almas, que são uma espécie de anjos, né, que não encarnaram ainda aqui. Não, é porque tem alguns que nem têm autorização para vir aqui ainda. Então vejam só. Mas, além desses que se alimentam especificamente desse tipo de energia, existe aquelas pessoas que estiveram aqui na Terra e eram viciados, eram dependentes químicos. Então, quando eles desencarnam, muitos com a consciência baixa não conseguem avançar no plano espiritual, não quer deixar esse plano físico e quer continuar o vício. E como que essa pessoa continua o vício? Se alimentando, ele vira um parasita na vida daquele que é um alcoólatra ou que é um dependente químico de outras drogas. Ele vira um parasita, ele se aposta, ele fica seguindo essa pessoa e ele começa a sugar a energia mental dessa pessoa, começa a sugar essa energia para que eles possam sentir a mesma sensação de bem-estar que as pessoas, ou essas almas que estão aqui encarnadas, sentem quando estão utilizando a droga. Então, nesse momento, quando essas duas pessoas, esse homem e essa mulher que estão bêbados e que estão drogados, começam a transar, na hora que eles estão transando, quando o homem ejacula na mulher, quem que vai entrar no ovário? Um desses encostos, ele vai aproveitar essa oportunidade que o portal vai se abrir, se choca com o óvulo da mulher por meio do espermatozoide, bum, está feita uma concepção não autorizada. Ou seja, foi um espírito de baixa vibração que não se curou, foi um espírito que era um encosto, que estava ali com baixa vibração, não se curou, não aceitou a sua condição para poder receber um tratamento espiritual. Então, ele desencarnou e volta da mesma forma, com os mesmos vícios, com os mesmos padrões psicológicos, os mesmos padrões emocionais, com a mesma doença no organismo. Resultado, será um ser humano que terá sérios problemas e possivelmente dará sérios problemas aos familiares, aos pais, sérias dores de cabeça, incluindo dando dor de cabeça não só para a sociedade, como muitos deles, ou a maioria deles, passam pelo sistema prisional. Então veja, agora, vejam só, gente, se aqueles que passam por um tratamento, por uma preparação, por um vestibular para descer, já enfrentam sérios problemas, dificuldades, imagine uma pessoa, uma alma que vem para uma reencarnação não autorizada. Então isso pode ser uma questão muito delicada, né? Inclusive para os pais, né? Então, em muitos desses casos, as crianças nem sabem quem é o pai. Muitos desses casos, esse homem e essa mulher não ficam juntos. E o ambiente vai favorecer doenças psicológicas e cisão na psique do sujeito, porque ele já veio despreparado, já veio todo quebrado, e entra num ambiente desse, aí a coisa fica, já vem para uma família desestruturada, aí a coisa fica mais complicada, né?